Do livro Agenda Cristã, ditada pelo Espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Solicitação fraterna. Ajude com a sua oração a todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes, falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Aproveite bem o seu dia. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Plena com Joana de Ângeles. Hoje vamos falar a respeito do prazer. O que te traz prazer? De que forma você busca o prazer? O prazer de uma boa conversa, o prazer de estar à natureza, o prazer de viajar. São tantos prazeres que a vida nos proporciona, mas muitas vezes o prazer também vem acompanhado de um movimento de autodestruição. O nosso prazer é um prazer construtivo ou é um prazer destrutivo? De que forma temos direcionado o nosso psiquismo a compartilhar da vida, mas que seja também um movimento de buscar prazeres cada vez mais sublimes? Na obra de Oscar Wilde, vemos o personagem Dorian Gray, que é um jovem muito belo. E esse belo jovem é pintado pelo artista Basil Howard, e ele pinta um dos quadros mais belos que tinha feito até então. Lord Henry, que era um dos seus amigos, elogia demasiadamente o quadro, e quando conhece o jovem, passa a direcioná-lo a um movimento hedonista. Diz ao jovem: você tem a beleza, você tem às suas mãos isso que pode te trazer muito prazer. E começa a dizer ao jovem que aproveite aqueles anos,
Aproveite o fruir da vida daqueles anos da juventude, porque tudo isso passará. E o jovem começa a ficar angustiado, porque naquele momento ele se percebe portador de toda a beleza que lhe traria também o prazer. Mas como ele poderia fazer para que aquilo durasse toda uma eternidade? Ele lança para o universo um desejo. Eu desejaria tanto que não eu, mas o quadro que envelhecesse. E a partir daquele instante, na obra de Oscar Wilde, vemos que a tela começa a envelhecer enquanto o jovem e belo Dorian Gray permanece por toda a eternidade ou por toda aquela existência com o seu semblante de beleza. Mas aquilo que deveria ser motivo de júbilo se transforma no motivo de angústia, porque ele percebe que o quadro, além de envelhecer, traz na face a amargura dos seus atos ignóbeis. Ele começa a viver uma vida dissoluta, uma vida até mesmo de crimes, e o retrato vai guardando tudo aquilo que ele faz, enquanto o seu semblante permanece muito belo. E de certa forma, vemos na atualidade essa busca do prazer de uma forma hedonista, tal qual foi vivida pelo personagem de Oscar Wilde. O hedonismo, nas tradições filosóficas, foi trazido por Aristipo de Cirene. Ele era contemporâneo de Sócrates, um dos seus alunos, mas ele não estava muito preocupado a respeito da espiritualidade, de uma vida mais digna, de uma vida ética. Ele estava preocupado com o prazer. Ele achava que todos nós tínhamos que buscar o prazer e o prazer nos levaria à plenitude existencial. Não queria saber do porvir, não queria saber do vir a ser. Muito poucos escritos ficaram registrados de Aristipo de Cirene, mas foram suficientes para criar a escola do hedonismo, que, pelo que vemos nos dias atuais, tem muitos discípulos. Porque muitas vezes as pessoas colocam no prazer a sua finalidade existencial. Se esse prazer fosse vivido de uma forma ética, de uma forma equilibrada, nada de mal, porque nós não condenamos o prazer, mas temos que refletir a respeito do tipo de prazer que nós buscamos. Se esse prazer serve para nos denegrir cada vez mais, se esse prazer traz sofrimentos não somente para nós, mas também para aqueles que convivem conosco, será que é um prazer que vale a pena? E ao mesmo tempo a escola hedonista buscava nos libertar de todo e qualquer tipo de sofrimento. Mas alguns tipos, algumas vivências sofridas são necessárias ao nosso amadurecimento. Portanto, o ser humano não deve renegar o prazer, mas essa não deve ser a sua meta existencial. Mais tarde, na filosofia, nós encontramos Epicuro. Epicuro também achava que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Em sua famosa carta a Meneceu, ele tece considerações a respeito do prazer, mas faz algumas ressalvas importantes. Ele diz que não era todo tipo de prazer que deveria ser buscado pela criatura humana, porque alguns prazeres nos fariam mal. Então ele coloca o elemento ético na visão do prazer, embora também ele não se adentre pela questão metafísica, pela questão da espiritualidade. E é um ponto que falta na sua análise, porque se buscamos somente o prazer sensorial, permanecemos escravos das sensações. E será que esse tipo de prazer é o verdadeiro prazer? É claro que o corpo proporciona prazeres, as sensações vivenciam prazeres, mas essa não deve ser a nossa meta principal. Devemos ter um olhar que possa ir além do prazer. E se olharmos na história, a visão religiosa, ela trouxe a questão do pecado, da punição. E ficamos muitas vezes reféns do pecado porque, quando sentíamos prazer,
achávamos que estávamos contrariando os códigos legais da vida, os próprios códigos divinos. Nós vemos no mito de Adão e Eva como fomos considerados filhos do pecado a partir daquilo que é chamado de pecado original. Estaríamos e estamos, segundo essa visão antiga, essa visão já deturpada, estaríamos condenados ao inferno permanente desse pecado original. Mas por que será que consideramos pecado algo tão sublime como a própria sexualidade? E ao fazer isso, nessa visão deturpada, a visão religiosa coloca na sombra uma vivência perfeitamente natural da criatura humana, que é a sua sexualidade e que traz prazer. E ao colocar na sombra, ela é vivida de forma muitas vezes densa, porque ou é renegada, ou é reprimida, ou é vivida de forma aberta, sem passar pelo crivo da razão, sem passar pelo discernimento, sem passar pelo equilíbrio que devemos buscar nas nossas vidas. E isso demonstra que não podemos ficar apartados da nossa natureza humana. Temos prazeres da vida, o prazer de uma boa alimentação, mas que não deve nos conduzir à gula, que também é considerado um dos 7 pecados capitais. Na observação de Evagrios Pônticos, um dos monges do deserto, observou essas tentações humanas e começou a estabelecê-las para que o ser humano fugisse desse comportamento que ele considerava inadequado. E os prazeres estavam incluídos. Mas o que ocorre quando nós colocamos algo natural da nossa existência em um local proibido? Na psicologia, é como se colocássemos todo esse conteúdo na nossa sombra. E quantas vivências humanas foram colocadas na sombra? E esse comportamento religioso deu mais tarde origem aos movimentos de perseguição, como a chamada Santa Inquisição. Será que era santa, efetivamente? Ou perseguia o comportamento daqueles que contrariavam os seus interesses? Na obra O Ser Consciente, Joana de Ângeles nos diz: o cristianismo, no entanto, através dos tempos, sofrendo as injunções dos pseudo-conversos, invariavelmente portadores de grandes traumas e conflitos, procurou castrar e coibir todas as fontes de prazer, as expressões existenciais, mediante regras e dogmas punitivos, que se caracterizam pela repressão, restrição e condenação. Não seria uma condenação dos prazeres que levaria o ser humano à consciência, senão o próprio processo de observar a si mesmo, de conhecer a si mesmo e conhecer a natureza dos nossos impulsos e desejos. Os desejos devem nos conduzir, ou somos nós que devemos conduzir os nossos desejos? Porque muitas vezes um prazer de um momento pode ser destrutivo em outro momento. E o que chamamos de desprazer de um momento inicial pode ser o prazer de um momento futuro. E aí começamos a ampliar o movimento do prazer além do olhar hedonista. A nossa vida não deve ser somente uma vida em busca dos prazeres, mas principalmente uma vida em busca de significado profundo. A religião, ela não deve simplesmente condenar os prazeres e dizer que todos aqueles que se entregam a prazer estão se entregando às chamadas forças demoníacas, mas deve esclarecer a criatura humana, assim como faz o olhar espírita, a respeito das consequências dos seus atos. É isso que o olhar psicológico de Joana de Ângeles nos chama a atenção. Qual é a consequência da busca de prazer que eu tenho para comigo? De que forma eu busco prazer? Os prazeres que eu busco são prazeres conscientes? São prazeres vinculados à ética ou são prazeres que, de certa forma, trazem um comportamento
autodestrutivo para mim. No próximo bloco, continuaremos fazendo uma análise a respeito do prazer. Além da religião, também a psicologia adentrou-se pela análise do prazer, da busca do prazer. Vemos na obra de Sigmund Freud as observações a respeito dessa busca do homem do prazer. De acordo com sua concepção, os processos mentais, de certa forma, eram regidos por essa busca de prazer. O ser humano buscava o prazer. E ele faz uma análise a respeito do que ele chamou de id, que seria uma parte nossa que nos impulsionava a essa vivência do prazer. Mas essa pulsão do id encontrava uma barreira, que ele chamou de superego. Seria como um sensor coletivo, que de certa forma colocava alguns direcionamentos, algumas censuras àquilo que o id desejava realizar. E era no ego, no campo da consciência, que essa batalha entre a pulsão do id e o senso do superego se estabelecia. E o ser humano devia ser capaz de lidar com essa pulsão de prazer e, ao mesmo tempo, o que ele chamou de princípio da realidade. Ou seja, nem todos os prazeres seriam capazes de ser realizados pelo indivíduo. Freud centrou muito a sua psicologia na questão da sexualidade humana. E àquela altura, aquela época em que ele viveu, era um tabu imenso a questão da sexualidade. A grande parte dos seus pacientes traziam questões a respeito da sexualidade humana. Não é à toa que ele centrou todos os esforços para tentar entender por que o ser humano reprimia essa força e colocou a catarse psicológica a serviço desses pacientes, tentando desvencilhar dessas questões. Logo após, vemos a contribuição de Wilhelm Reich. Reich, juntamente com seu discípulo, Alexander Lowen, irá criar a chamada bioenergética. Enquanto Freud tratava dos processos mentais, Reich iria se preocupar com o corpo. Criou técnicas para libertar o corpo de todas as suas amarras ou coraças, como ele chamou. Libertar o corpo para vivenciar prazeres. Mas algo unia essas duas propostas psicológicas, a visão materialista. E sem uma visão mais profunda a respeito da vida, por mais que o ser humano possa se libertar para viver prazeres, ele não questiona a respeito do sentido da vida. Será que a vida era somente feita para nos libertarmos dessas pulsões de prazer, para canalizá-las ou entendê-las? Será que a vida era feita apenas para que nos libertássemos dessas couraças através de técnicas terapêuticas? Não estamos questionando o valor dessas terapias, mas apenas aprofundando o nosso olhar. O nosso olhar de prazer deve ser além do ser fisiológico. Antes das contribuições de Freud e de Reich, temos o russo Ouspensky, que vai fazer uma análise a respeito do ser fisiológico e do ser psicológico. O ser fisiológico é aquele que vive da cintura para baixo. Ele está prisioneiro das sensações. E como prisioneiro das sensações é um ser egocêntrico, ególatra, egoísta, ele busca o prazer imediato, busca o poder para o prazer, busca viver as sensações a qualquer custo, ou seja, é um ser hedonista. O ser fisiológico ainda está adormecido para as questões profundas da vida. E quantas vezes vemos ainda na nossa vivência atual, na nossa sociedade moderna, os seres fisiológicos. Eles vivem para um prazer que se transforma num prazer autodestruidor. Basta ver os índices de alcoolismo, de tabagismo, de utilização de drogas na nossa sociedade moderna. E em países muitas vezes considerados como países de primeiro mundo. Me impressionou a primeira vez que eu fui à Europa
e a tantos desses países considerados como países de primeiro mundo, quantos jovens se drogando, utilizando o tabagismo de maneira exacerbada, olhava as estações de trem e parecia uma névoa, quando na verdade era a fumaça do cigarro. Locais destinados ao fumo ou fumando abertamente nas estações. E eu me perguntava, já chegamos efetivamente à vivência de um primeiro mundo? Passando pela estação de Zurique, quando caminhava com Iris para pegar o trem para alguma cidade, aproximou-se um jovem. Era um desses jovens que oferecia drogas às pessoas. Ele notou o nosso espanto. Não esperávamos aquele movimento e nos perguntamos, será que a sociedade já tem noção do que é efetivamente um prazer construtivo? Será que já temos consciência a respeito dos prazeres que buscamos, quando não o prazer da sexualidade exacerbada? E nesse ponto convém recordar, não que condenemos a sexualidade e os prazeres a ela inerentes, mas a vida não é somente a vinculação a esses prazeres. Porque se esse prazer não estiver vinculado ao sentimento, ao ser profundo que somos, ele não está a serviço da vida, não está a serviço da individuação. Por isso que nós devemos sair do ser fisiológico, já percebido por Ouspensky, para a vivência do ser psicológico. O ser psicológico é um ser reflexivo, um ser que pensa a respeito da vida. Ele é um ser que sabe que a vida tem um sentido e busca viver o seu sentido. Ele sabe que na vida nós vivemos alguns tipos de prazer, mas não é escravo das sensações que esses prazeres podem trazer à nossa existência. E os seus prazeres, os prazeres do ser psicológico, começam a se transformar. O prazer antes adstrito e restrito ao corpo passa a viver mais profundamente o prazer do sentimento, o prazer de compartilhar uma conversa. Devemos sair dos prazeres do ser fisiológico e nos adentrar no campo dos prazeres do ser psicológico. O ser psicológico, que é um ser reflexivo, que busca o sentido existencial, que busca uma vida mais plena, uma vida mais inteira, ele começa a perceber que a vida não é somente as suas sensações e desejos. Ele se desvincula das sensações imediatas, dos desejos que muitas vezes se transformam e escravizam o ser para que tenha uma vivência cada vez mais profunda na sensação. Ele passa a vivenciar o prazer de compartilhar com o outro. Quantas vezes sentimos prazer em compartilhar com um amigo uma descoberta, uma vitória, ou mesmo compartilhar algo que nos angustie e depois saímos refeitos de uma boa conversa. O prazer de estar em contato com a natureza que apresenta tanta beleza, que apresenta tantos prismas diferentes e nos mostra a obra do Criador. O prazer de uma boa leitura. Como tantas vezes viajamos sem sair do lugar através do prazer de uma boa leitura e não nos damos conta disso. O prazer de escutar uma boa música, uma bela canção, que nos traga recordações, que nos leve para o país dos sentimentos e nos faça viajar na bela harmonia. E poderíamos elencar tantos outros prazeres, mas é o prazer que deve cada vez mais vincular-se ao sentimento profundo, o sentimento do amor. Portanto, a proposta psicológica de Ouspensky já falava antes mesmo das propostas psicanalíticas que deveríamos sair da condição de ser fisiológico e nos adentrarmos na condição de ser psicológico. E Joana de Ângeles vai além. Propõe que, além da condição de ser psicológico, tenhamos sempre em vista: somos espíritos, somos seres espirituais. E na condição de seres espirituais, não podemos esquecer do prazer de estar em contato com o divino que nós somos
e o divino que se manifesta em toda parte. Por isso mesmo, diria Ouspensky, o ser psicológico é um ser religioso. O ser espiritual é um ser religioso por natureza. Quais prazeres nós podemos levar além da condição humana para a condição espiritual? O que devemos fazer para buscar cada vez mais prazeres sublimes, que não tragam prejuízos para a nossa vida, mas que sejam prazeres que possamos compartilhar e incluí-los no nosso dia a dia como um prazer saudável para a nossa existência. E aí vamos modificando a forma de ver o prazer, de sentir o prazer e de incluir o prazer na nossa existência. É claro, continuamos vivendo os prazeres que o corpo proporciona, mas saímos da escravidão desses prazeres para nos adentrarmos no campo dos prazeres sublimes, dos prazeres profundos. E é isso que veremos no próximo bloco, Ensinamentos da Benfeitora Joana de Ângeles, para que saiamos da condição simplesmente fisiológica e nos adentremos na condição psicológica e espiritual do ser. Como podemos sair da condição de um prazer simplesmente fisiológico e nos adentrar na condição de um prazer mais sublime, que traga a sintonia com a nossa condição espiritual? Na obra Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles faz uma análise profunda a respeito do prazer, a respeito do desejo. Diz ela que o desejo que leva ao prazer pode originar-se no instinto, em forma de necessidade violenta e insopitável, tornando-se um impulso que se sobrepõe à razão. O desejo que leva ao prazer, que muitas vezes é originário do instinto. O instinto não é algo negativo, é algo que aprendemos ao longo das nossas existências. Mas o ser humano consciente não deve ser simplesmente regido pelo instinto, deve ser regido pela razão. Esse impulso que vem do meu desejo é um impulso que traz uma vida plena, que pode conduzir a uma vida plena, ou que pode conduzir a uma vida harmônica? De que forma eu posso realizá-lo sem ferir os códigos da vida? E aí verificamos que passamos a educar os nossos impulsos. Não precisamos negar os nossos impulsos naturais, como fizeram algumas concepções religiosas. Não precisamos negar a sexualidade, a sensualidade. Não precisamos negar a busca do alimento, que muitas vezes temos o prazer do alimento, mas o ser psicológico e o ser espiritual passam a evitar os excessos. Passam a incluir um comportamento ético, uma observação ética na própria vivência dos prazeres. E isso traz uma condição muito mais profunda ao ser. Ele vive o prazer, ele sente o prazer, mas ele não é mais escravo do instinto e do prazer. Ele tem prazer em compartilhar, e é o ser que sai da condição egocêntrica, de uma condição egoísta, para uma condição altruísta, porque ele não vê somente a si mesmo, ele passa a observar o outro também na sua vivência. E prossegue Joana de Ângeles. A formulação hedonista conduz o indivíduo a considerar o prazer como uma inevitável consequência do poder, transferindo todas as aspirações para esse tipo de conquista. Do prazer ao poder. Quantas pessoas são seduzidas pelo poder para conquistar o prazer? E vemos tantos relatos ao longo da história daqueles que se utilizaram do poder político, do poder econômico que detinham para proporcionar o prazer. Certa feita, o imperador Cláudio, juntamente com Messalina, pergunta depois de uma noite de orgias: satisfeita, plena? No que ela diz: não, cansada. Demonstrando que a própria condição humana de vivenciar prazeres era limitada e que aquela noite, aquela festividade não trazia plenitude ao seu ser.
o poder muitas vezes buscado de uma forma ilusória para fazer prevalecer sobre os outros, quando muitas vezes nós nos perdemos nessa busca do poder que leva a ruínas, porque por mais que dure o poder, baseado no ego, ele passa. E depois de passar, o que fica? Ficam as frustrações, fica o sentimento de que faltou algo, porque mesmo que tenhamos o poder, detenhamos o valor monetário, isso tudo às vezes traz consigo a ilusão, a bajulação, traz também momentos de prazer, mas em que bases? E o prazer deve estar em bases sustentáveis para que ele esteja a serviço da vida e não a vida a serviço do prazer. O poder tem recursos para levar ao prazer em razão das portas que abre, quase todas, porém, de resultados enganosos, porque aqueles que se acercam dos poderosos estão quase sempre atormentados pelo ego. E aí verificamos que o poder traz consigo o seu séquito de bajuladores, pessoas que bajulam e muitas vezes puxam o tapete daquele que está no poder para tentar também ficar numa posição de privilégio, numa posição de relevo, porque aquele que perde contato com o próprio valor interno tenta fazer projetar na personalidade um valor que não lhe pertence. E aí nós vemos a ilusão do poder que leva ao prazer, ou a ilusão do prazer que traz essa ânsia de poder embutida de seres que vivem uma vida egocêntrica porque centradas em algo vazio, que perdem o contato com o self e ao perderem o contato com o self, preferem os prazeres de um minuto aos prazeres que podem durar, que tenham durabilidade constante e que possam ser incluídos na vivência não somente individual, mas numa vida coletiva mais plena. Quantas pessoas que buscam a ilusão do prazer e se perdem em meio a essa ilusão? E esse prazer que buscam traz plenitude? Essa questão que nós temos que nos fazer. O prazer que vivencio hoje, o prazer na forma como eu construo, me traz plenitude? Como eu posso me educar para vivenciar o prazer? Prossegue a benfeitora nos ensinando. O estado de prazer difere daquele de plenitude em razão de o primeiro ser fugaz, enquanto o segundo é permanente, mesmo que sob a injunção de relativas aflições e problemas desafios que podem e devem ser vencidos. O prazer é fugaz, enquanto a plenitude é permanente. Qual tem prevalência na minha existência? Hoje vemos com tristeza parte da juventude perdida nessa busca de prazeres ilusórios. E não somente a juventude, porque os pais, aqueles que deveriam dar o exemplo, muitas vezes são os primeiros a buscar mecanismos de fuga. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizer: eu tenho que beber para esquecer. E aí vemos que buscam na bebida o esquecimento dos seus próprios conflitos, e dizem: não, mas a bebida me traz prazer. É simplesmente uma bebida social, uma bebida ingênua. Mas de ingenuidade, de bebida social, quantos não passam ao alcoolismo? E não se dão conta de que perdem a oportunidade de viver momentos importantes junto à família num estado de consciência. Fogem de si mesmo. Ou então buscam as emoções ainda mais fortes na tentativa de superar os conflitos existenciais, de superar as próprias dores, e nessa busca ilusória se perdem de si mesmos, muitas vezes comprometendo o organismo, porque a bebida quantas vezes leva à cirrose, às úlceras e tantos outros transtornos. O tabagismo, que muitas vezes é dito como um momento de prazer, que traz problemas para o aparelho respiratório, quando não problemas cardíacos. E aí vemos a série de problemas no corpo físico unidos àquilo que nós chamamos de prazer.
há uma distorção na forma como a humanidade busca os seus prazeres. E por isso que é importante que pensemos a respeito do prazer, incluindo os prazeres simples da vida, o prazer de uma conversa com alguém, uma conversa às vezes simples, mas que nos dá e que nos traz o júbilo de estar na presença de um amigo, o prazer que nos traz de vivenciar o sentimento profundo de amor. E por isso nos ensina Joana de Ângeles. O prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto o comum é devorador de energias e de formação angustiante. O prazer legítimo decorre do amor em plenitude. Não podemos nos dissociar do amor. E muitas vezes as pessoas confundem a palavra amor com a palavra sexo. O sexo também é sublime, mas o amor é o sentimento pleno da criatura humana. É o sentimento que a aproxima de Deus. E nós temos amado? Amado primeiramente a nós mesmos, nos interessando pelas nossas existências, nos interessando por nós mesmos para que a vida ganhe um sentido cada vez mais pleno, mais profundo. Temos amado o nosso próximo para verificar se a nossa forma de conduzir o prazer não é uma forma que se impõe ao outro, que desrespeita o outro muitas vezes, que é destrutiva. Temos amado a vida como um todo, porque se nós amamos a vida, nós respeitamos a nós mesmos, nós respeitamos ao outro e não fazemos algo que depois irá se voltar contra nós mesmos. E nessa busca do amor pleno, nós passamos a viver os prazeres da alma, aqueles prazeres que podemos compartilhar com todas as pessoas, aqueles prazeres que nós não teremos vergonha de vivenciar porque farão parte do nosso self. Na obra de Oscar Wilde, vemos que o personagem, ao longo do seu percurso, começa a ficar angustiado com a forma com que levava a vida, porque de tempos em tempos ele começa a observar o movimento do quadro. Ele, depois de verificar que sua amada havia cometido suicídio porque ele a largara, verificou que o quadro trazia um olhar irônico, um olhar sombrio. E depois de cada desatino que cometia, o quadro ia registrando todos os seus atos inconsequentes. Ele verificava que o prazer estava dissociando da sua própria alma, até que Dorian Gray não suportou mais e chegou no momento de angústia, pegou um punhal e apunhalou o próprio quadro. E quando ele fez isso, os criados ouviram um grito que gritava de angústia e que falava da angústia do seu próprio ser. É que na obra, quando ele desfere o golpe contra o quadro, ele mata a si mesmo. E quando os criados se adentraram pelo quarto, olharam o corpo no chão. Havia um homem idoso, um homem velho, jogado ao chão, enquanto o quadro apresentava a imagem de um homem jovem. Verificamos a ilusão do hedonismo muito bem retratada pelo escritor irlandês Oscar Wilde e que dá conta a nós, nessa busca de vida plena, que temos que modificar o curso dos nossos prazeres. Não mais o prazer que se associe ao hedonismo. Não é mais o prazer a todo custo, mas um prazer que satisfaça a própria alma. É certo que as contribuições psicológicas de Freud e de Reich proporcionaram a muitas pessoas se libertarem de suas angústias, dos seus conflitos, dos seus dramas. Mas a vida é muito além do corpo. A vida é muito além da sexualidade. A vida é muito além do movimento de libertação das couraças, porque além de seres fisiológicos, somos seres psicológicos. E no final de tudo, somos seres espirituais. Que tipo de prazeres teremos vivenciado e não teremos vergonha de olhar para trás, para nossas existências
e de ter fruído alguns prazeres, mas que, ao lado do prazer, tem a busca profunda do significado existencial. Encontrando-se com o amor pleno, encontrando-se com uma vida sublime, teremos finalmente encontrado o prazer. Não o prazer destrutivo, mas o prazer construtivo, o prazer que possamos viver para construir a vida plena. Aguardamos as suas questões, que podem ser enviadas ao e-mail que está logo abaixo da sua tela. E espero vocês no nosso próximo encontro, Vida Plena, com Joana de Ângeles.